Então, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Depois, sei lá quantas semanas, mas eu voltei. Hoje eu vou falar de um livro, da história que se passa de um livro e no que ela é baseada. O livro é Antes que o Mundo Acabe, que é esse livro aqui. Antes que o Mundo Acabe. O autor dele é Marcelo Carneiro da Cunha. Então, esse livro, o primeiro conflito que acontece nele é de um garoto chamado Lucas, que é amigo do principal personagem, que é o Daniel. O Lucas, na escola, ele é acusado de roubar uns 2 microscópios de luz e eles são muito valiosos para a escola, então ele acaba sendo injustiçado e sendo expulso da escola. Ele só poderia continuar nessa escola, era uma escola, acho que era uma escola particular de uma certa religião. E nessa escola ele tinha conseguido bolsa, porque a família dele, ele era adotado, ele não tinha uma condição para pagar, então ele foi expulso. O Daniel, que é o principal, quando ele sabe dessa história que está acontecendo com o amigo dele, ele tenta conversar com o amigo dele, só que o Lucas, no caso, ele nega querer pelo menos se defender e saiu da escola. O Daniel, no mesmo dia que ele teve esse conflito na escola com o Lucas, em relação dele ser expulso, o que acontece? Ele voltou para casa e quando ele chegou na casa dele, a mãe dele e o padrasto estava todo mundo muito emocionado, a avó dele estava brava porque não queria deixar ele ver. Em cima da mesa tinha um pacote, tipo uma carta que era para ele. E quando ele pegou essa carta para ele ler, ele entrou em uma crise que na carta estava escrito de Daniel para Daniel. Quem era esse outro Daniel? O outro Daniel era o pai dele. O pai dele abandonou a mãe dele, não bem que abandonou a mãe dele quando ela ainda estava grávida dele para trabalhar. E nessas cartas ele não chega pedindo desculpa de abandono. Ele já chega falando que ele está com malária e que ele tinha ido embora para trabalhar. Depois de um tempo, o Daniel e o pai dele, Daniel, começam a conversar, a trocar carta. E o Daniel pergunta para o pai dele por que ele tinha abandonado a mãe dele. E aí o pai dele fala que não abandonou a mãe dele, que ele foi embora para trabalhar. O trabalho dele, ele é fotógrafo. E ele trabalhava bem no projeto, que é o nome do livro, Antes que o Mundo Acabe. O que é esse projeto? No livro ele explica. Fotógrafos do mundo todo estão, tirando muitas fotos do mundo e das suas belezas antes que ele acabe. Antes que o mundo todo vire um shopping e todo mundo vai estar vestindo a mesma roupa, comendo a mesma comida. Esse é o trabalho dele. Depois de um tempo que eles estão conversando, o Daniel, filho, começa a tirar fotos também para mandar pro pai dele. E cada foto, atrás de cada foto que ele tira, tem uma história. E ele conta uma parte das histórias abaixo. Uma das fotos é de um hotel onde o avô dele trabalhava. E toda vez que ele ia visitar o avô dele no trabalho, ele sempre ganhava um lanche, alguma coisa de especial. E quando ele foi tirar essa foto, ele lembrou disso. E uma outra foto foi que ele sempre passava num local, um senhor com um chapéu de capitão de navio sempre tentava dar uma flor para ele, oferecia para ele dar para a mãe dele e ele nunca aceitava. Até que ele foi conversar com esse senhor porque que ele sempre usava esse chapéuzinho, né? Chapéuzinho tipo uma boina. E aí o senhor lhe falou que ele era capitão de um navio e ele usava aquilo para representar. Que na casa dele, as flores que tinham lá, que ele sempre oferecia para o jovem, tinham vindo da China. E tinha outras pessoas que estavam querendo derrubar a casa dele para fazer um prédio, mas ele nunca aceitava. E todos os filhos deles ficavam esperando até a morte dele para poder pegar a herança e receber em cima disso. No final, depois de muitas cartas que ele conseguiu manter uma relação com o pai dele,
ele percebe que ele estava tirando fotos do pai dele e ele percebe uma coisa estranha numa foto, só que ele ainda não sabia o que era. Aí ele estava conversando com a mãe dele e ele descobriu o que tinha de errado nas fotos. Tinha acontecido novamente na escola um furto, só que dessa vez era de outros materiais, caros também, eu não lembro o que era. Aí, durante o livro também ele tem um confronto com um menino chamado Strossman. E esse menino não estava nas fotos. E o que acontece? Ele percebe que ele não estava nas fotos e ele tinha acesso também ao mesmo laboratório onde o menino tinha acesso, o que foi expulso, o Lucas, e ele não estava na foto no dia que foi roubado os outros materiais. Depois que o Daniel percebeu isso, ele chamou esse rapaz para conversar em uma biblioteca que tinha lá. E ele falou pro Daniel que foi ele que tinha roubado porque ele era viciado em crack e isso atrapalhava muito ele, etc. Aí o Daniel disse para ele que ele tinha 24 horas para contar pro pessoal da diretoria que tinha sido ele que tinha roubado dessa última vez e da primeira, quando culpou o Lucas. Aí então, o Strossman, no caso, ele foi à diretoria e contou. Com o tempo, acho que foi no mesmo dia ou no outro, o Daniel foi à diretoria e o diretor perguntou o que o Daniel acha que eles deveriam fazer, por conta que o menino foi injustiçado, o Lucas. E aí ele fala que deveria chamar todos os pais, participava daquela escola e iria lá para ele se desculpar com o rapaz. Até que ele chamou o Lucas para ir lá. O Lucas não estava querendo muito ir, mas o amigo dele que conversou com ele foi, com a mãe, estava todo mundo lá. O diretor da escola pediu desculpa para ele até então e falou o que tinha acontecido. E aí o Lucas disse assim que eles não estavam devendo nada para ele, que não tinha porquê eles se desculpar tanto, que ele tinha tudo o que ele queria, que era um pai e uma mãe, que foi quem adotou ele. E ele fez um discurso onde tipo, todo o auditório da escola começou a chorar, porque o discurso dele foi bem pesado. Ele levou 2 entrevistas. Uma delas foi que eles poram fogo em um local onde ia ser um lar adotivo, um lar para crianças abandonadas. E que as crianças não tinham culpa. O pessoal da própria cidade tinha posto fogo nesse local. Aí, com esses cursos, ele falou, e o pessoal da escola acabou fazendo uma ONG em homenagem ao menino e às outras pessoas que também foram abandonadas para ajudar. Depois de 2 dias em casa, o Daniel chega depois da escola e tinha uma caixa em cima da mesa e a mãe dele estava falando no telefone com uma pessoa e disse para a pessoa se cuidar, só que ele não sabia o que era e queria falar com ele. Quando ele atendeu o telefone, logo ele percebeu que era o pai dele, o Daniel. E com isso, o pai dele disse que tinha ficado muito feliz por ele ter feito aquilo com o Strossman, para ele fazer ele confessar. E o pai dele ligou, contou as coisas para ele, disse que ele tinha voltado e que tinha pedido para a instituição onde ele trabalha, para tirar as fotografias do mundo, que mudasse ele de lugar. Aí ele ia para o México. Aí o pai dele perguntou para ele se ele tinha como ele abrir a caixa que ele tinha mandado. Ele disse que tinha. A única coisa que ele dava conta de falar é que ele tinha ficado muito abismado. E aí quando ele abriu a caixa, tinha um colete de fotografia e uma câmera. O pai dele no telefone disse que a câmera era muito velha, mas era boa. E nisso o pai dele perguntou se ele queria ir junto com ele pro México, que estava todo mundo de acordo, mas só faltava ele. Então aí acaba, essas são as últimas partes do livro. E a próxima fotografia já é dele no aeroporto, indo pro México para tirar as fotografias com o pai dele. Essa é a história do livro. Então, esse projeto, Antes que o Mundo Acabe, ele acontece de verdade, eu pesquisei um pouco sobre ele. Ele, hoje em dia, tem um site, um aplicativo, e esse livro aqui tem o filme dele. Só que o que acontece? Eu ia até pouco embaixo o link para vocês assistirem o filme e procurar o livro em PDF. Só que eu não consegui achar esse livro em PDF e não consegui o filme grátis. Mas o filme, ele tá no Globoplay.
Mas tem que ter assinatura, mas lá no Globoplay, se você entrar, você consegue. Você consegue ver 7 dias grátis, então você pode ver o filme se você interessar. No YouTube tem algumas partes do filme e tem o trailer dele também. O livro tem para comprar no Amazon e também tem no Mercado Livre. Não passa de 50 reais, 47, não passa de 40 reais o livro. E tem o aplicativo, né, como eu falei. O aplicativo hoje em dia, o nome dele, deixa eu ler aqui de novo, porque é muito complicado. O nome do aplicativo é Flirk, o site. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo e se você pesquisar no Play Store também, você vai conseguir achar o aplicativo. Nesse aplicativo hoje, ele tem muitas fotos de todos os lugares do mundo. Tipo, as pessoas podem baixar o aplicativo e lá, antes que o mundo acabe, as fotografias, tipo, suas, de você tirar. E vai ter também as profissionais de antes até hoje em dia. Você mesmo pode entrar nesse aplicativo e pôr suas fotos lá, como eu tô fazendo, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma página no Instagram com as minhas fotografias. Por acaso eu vou pôr elas no Flirk também. No Flirk também, as minhas, antes que o mundo acabe. Então, e também no livro fala muito de uma das guerras e que o pai do Daniel, o Daniel, ele foi um dos únicos fotógrafos que conseguiu fotografar esse lugar que foi devastador. Então eu aconselho muito que vocês leiam o livro ou venham ou ver o filme. Eu nunca vi o filme, mas eu vi o trailer e parece bem. Eu prefiro o livro, mas também tem o filme que vocês podem ver. E é isso. Demorei muito falando, tem uns erros aí, mas eu não vou cortar nenhum, porque sou eu. E até mais. Tchau. Eu vou deixar os trem aqui embaixo, Instagram, meu Instagram das fotos, link e um monte de coisa aí. Eu vou falar o que é. Tchau.